Bem-vindos I'm sexy and I know it. a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. Hoje a gente vai falar sobre os persas. Bem, nós vamos iniciar nosso vídeo de hoje sobre os persas, explicando por que a gente está vindo nesse encadeamento de nações ali no Oriente Médio. Como a gente já falou, nossa ideia é chegar até o islamismo, até o Islã. Então a gente está tentando mostrar para vocês um pouco como era aquela região antes do Islã. A gente inclusive vai falar do Islã antes do cristianismo. Mesmo o cristianismo tendo aparecido antes, mas é importante a gente seguir esse raciocínio lógico que a gente está criando. Por quê? Porque a gente inventou assim. E o canal é nosso, a gente faz do jeito que a gente quiser. Então a gente vai falar sobre uma série de assuntos relacionados aos persas. E hoje, em específico, a gente vai começar a falar um pouco da história do povo persa. Os antigos persas viviam na região entre o Golfo Pérsico e o Mar Cáspio. Eles estabeleceram uma das mais expressivas civilizações da antiguidade no território que hoje corresponde ao Irã. Em termos de identidade persa, a gente pode falar de termos linguísticos. Isso remonta aos arianos indo-europeus, que teriam chegado ali à região de onde hoje é o Grande Irã, por volta de 2000 a 1500 a.C. O primeiro registro escrito sobre os persas se encontra numa inscrição assíria de 834 a.C., que menciona tanto Parsua, ou persas, quanto Mudai, ou medos. Este termo utilizado pelos assírios, Parsua, era uma designação especial utilizada para se referir às tribos iranianas do sudoeste e vinha do persa antigo Parsã. Os gregos, que até então utilizavam nomes relacionados à Média e aos medos, que era o outro povo que habitava essa região, começaram, a partir do século V a.C., a utilizar adjetivos como Persis, Pérsica ou Persis, para se referir ao império de Ciro o Grande. Nas partes da Bíblia onde esse reino ele é mencionado, como por exemplo nos livros de Esther, de Daniel, de Esdra, de Neemias, eles são chamados de Paras, ou em algumas vezes Paras ve Madai, ou persas e medos. O Planalto do Irã, região montanhosa e desértica situada a leste do crescente fértil entre a Mesopotâmia e a Índia, foi povoado pelos medos e também pelos persas. A princípio, os persas eram dominados pelos medos. Não sei se é engraçado, né? Os persas... Ai meu Deus! Ai meu Deus! Tenho medos! A princípio, os persas eram dominados pelos medos. Essa situação se inverteria por volta de 550 a.C. Nessa época, sob o comando de um príncipe chamado Ciro, os persas dominaram os medos e passaram a controlar toda aquela região. É quase simbólico a história, né? É quase simbólico. Eles dominaram seus próprios medos e se tornaram... A gente, medos era uma nação. Isso, é importante frisar. Que ficava na média. Nessa época, a partir da província de Fars, os antigos persas espalharam sua língua e cultura a outras partes do Planalto Persa através da conquista. Eles dominaram e assimilaram outros povos vizinhos ao seu território ao longo do tempo. Este processo de assimilação ele continuou durante as invasões dos gregos, dos árabes, dos mongóis e dos turcomanos, e perdurou ao longo dos tempos até a chegada dos Estados Islâmicos. Ciro era um príncipe e ele realizou a dominação do Reino da Média e assim iniciou a formação de um grande reino que durou cerca de 25 anos. Nesse tempo, ele se tornou imperador e conquistou o reino da Lídia, a Fenícia, a Síria, a Palestina, as regiões gregas da Ásia Menor e também a Babilônia. Ele acabou construindo um vasto império. O território dele compreendia a Ásia Menor, a Mesopotâmia e uma parte também da Ásia Central. Ainda bem que eu falo e você fala também. Eu falo esse resumo que eu falo, tá ótimo. Ciro inaugurou o chamado Império Persa e a população aumentou de forma considerável. Dessa forma, os persas sentiram a necessidade de se expandirem geograficamente. Ciro não proibia as crenças nativas dos povos conquistados. Ele concedia alguma autonomia para que as classes altas daqueles povos governassem as regiões dominadas pelos persas. Mas ele exigia em troca homens para seu exército, alimentos e metais preciosos.
Ciro deixava então que os dominados mantivessem seus costumes, suas leis, sua religião e a sua língua. Ele acabou morrendo em 529 a.C. Cambises, filho e sucessor do Ciro, iniciou uma difícil campanha militar contra o Egito em 525 a.C., finalmente vencida pelos persas na Batalha de Pelusa. Nessa época, o Império Persa abrangia o Mar Cáspio, o Mar Negro, o Cáucaso e grande parte do Mediterrâneo Oriental, da África e da Arábia, o Golfo Pérsico e a Índia. Olha o tamanho desse negócio. Esse negócio. Aí Cambises ele ainda pretendia estender os domínios dele até Cartago, mas ele não conseguiu levar esse plano adiante porque começaram revoltas internas dentro do seu próprio reino. A luta pelo poder prosseguiu após a morte de Cambises. Dário, parente distante de Cambises, aliou-se a fortes setores da nobreza, tomou o trono e iniciou uma nova era da história pérsia. Aí o Dário, o que ele fez? Ele ampliou consideravelmente o império, dominando as planícies da Ásia até o rio Indo e algumas colônias gregas lá na Trácia. Nesse momento, dadas as grandes proporções assumidas pelo território do Império Persa, este mesmo imperador ele viabilizou uma ordenação de uma forma geniosa, e aí ele promoveu dentro do reinado dele uma reforma administrativa. Pelas mãos de Dário, os domínios persas foram divididos em satrápias, que eram subdivisões territoriais a serem controladas por um sátrapa. O sátrapa ele tinha uma importante tarefa de organização e arrecadação de impostos, e ele contava com o auxílio de uma espécie de um secretário-geral e também de um general ou um comandante militar da região. Para resolver os constantes problemas oriundo das cobranças de impostos, Dário estipulou a criação de uma moeda única, o dárico, e a construção de um eficiente sistema de estradas, entre elas a conhecida Estrada Real, que tinha mais de 2.000 quilômetros de extensão e era uma estrada que ligava a cidade de Susa a Sardes. Por essa cidade passavam os correios reais, o exército e as caravanas de mercadores. Por meio dessas estradas, um grupo de funcionários conhecido como Olhos e Ouvidos do Rei fiscalizavam o volume de arrecadação de cada satrápia. Essas ações elas garantiram o desenvolvimento de uma bem articulada economia baseada no comércio entre as várias cidades englobadas pelo Império Persa, o que também possibilitava a construção de grandes obras públicas. A vida religiosa da civilização persa atrai a curiosidade de muitas pessoas que se interessam pelos povos da antiguidade oriental. Seguidores dos ensinamentos do profeta Zoroastro, os persas possuem uma estrutura de pensamento religioso bastante próxima à de outras crenças, como o judaísmo e o cristianismo. Em suma, eles acreditavam na oposição entre duas divindades, Mazda, o deus do bem, e Ahriman, o deus do mal, e também acreditavam numa espécie de apocalipse ou fim dos tempos. Lembrando que estamos falando de uma religião que nasceu muito antes do cristianismo e do judaísmo. Se você ainda não viu, aproveita e assista o nosso vídeo sobre zoroastrismo. Lá a gente explica direitinho como é que funciona essa religião. Nas artes, os persas foram visivelmente influenciados pela esfera política. Em várias obras, monumentos e outras construções, há reproduções que homenageiam a vida e os importantes feitos do rei. No campo arquitetônico, os palácios persas eram dotados de uma complexa gama de elementos de decoração e de jardinagem. Segundo algumas pesquisas, alguns desses palácios foram escavados em grandes rochas. Dário e depois seu sucessor Xerxes, coloca aqui Xerxes, Rodrigo Santoro, tentaram Vou fazer uma referência. Dário e depois seu sucessor Xerxes tentaram conquistar ainda a região da atual Grécia, mas fracassaram graças a Esparta e Atenas principalmente. Quase 200 anos depois dessa época de Xerxes, em 330 a.C., o Império Persa foi conquistado por Alexandre o Grande da Macedônia, mas isso é assunto para um próximo vídeo. A título de curiosidade, o nome persa foi o nome oficial do Irã até 1935. E para finalizar, nos próximos vídeos, a nossa ideia então é falar um pouco mais sobre a relação dos judeus quando estiverem em cativeiro lá, falar sobre Xerxes, falar sobre a Batalha de Termópilas, falar sobre Leônidas, falar sobre a classe guerreira de elite dos persas que eram os imortais. Vamos chegar em algum momento ali em Alexandre o Grande, também vamos falar das lendas da região. E também como era o Oriente Médio antes da chegada
do profeta Maomé e do Islã. E aí não vale depois, me deu spoiler de 300 de Esparta, me deu spoiler... Pô, gente... Viu 300 de Esparta até agora? Tem gente reclamando que a gente deu spoiler de Vikings, é história, gente. Não tem jeito, história é história. E se você quiser já saber alguma coisa sobre os espartanos e Termópilas, tem um bom livro de indicação que chama Portões de Fogo. Fica a dica. Fica a dica de quem é? Eu não lembro o nome do autor, mas ele vai colocar aqui embaixo. Bem, finalizamos aqui mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. Se você gostou do vídeo, curte o vídeo, se inscreve no canal, a gente sempre lembra de se inscrever no canal, deixa sempre seus comentários, a gente está sempre lendo os comentários, se quiser algum pedido de especial, tema, vai colocando aí que a gente está juntando essas indicações e tentando organizar o nosso cronograma para falar um pouco de todas. E amanhã a gente tem um vídeo novo. Sim. Vamos falar, conforme pedidos aí no nossos comentários, vamos falar de Hades e Perséfone. Exato. E eu queria... Vou pegar ela de surpresa agora. Eu queria preparar vocês que em breve a gente vai ter simpósio de Hermetismo e Ciências Ocultas aqui em São Paulo. É verdade. Léo, o que dá pra falar por Dia enquanto? 26 e 27 de novembro, o simpósio está indo para a 5ª edição. A ideia do simpósio é juntar uma série de magos, filósofos, hermetistas, desse meio aí que estudam as ciências ocultas, ou estudam o hermetismo, as religiões, as mitologias, e aí a gente organiza um simpósio aqui em São Paulo, convida palestrantes do Brasil inteiro, então fiquem ligados aí que em breve vão ter novidades aí na grade de palestrantes. O site já tá 100%? O site está lá no ar, mas ainda está sem a grade, mas já está com aviso de que o simpósio vai ser em novembro, fim de novembro, então quem quiser vir já aguarda aí 26 e 27 de novembro. Vai se preparando, beleza? Então é isso. Valeu! Valeu! Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade, firme e forte, ainda continuamos aqui, eu fico olhando para aquele negócio ali, eu tenho que olhar para lá. Hoje a gente vai falar sobre tapetes e gatos. Vai, mano! É você que abre o vídeo. De novo? Você não abriu o vídeo direito. Você foi gato e tapete. Puta que pariu. Situada a leste do Cretense Fértil, entre a Mesopotâmia e a Índia, foi povoada pelos... Crescente Fértil. E assim iniciou a formação de um grande reinado que durou cerca de 25 anos. Você vai ficar tossindo enquanto eu falo? Eu tossi? I'm sexy and I know it.